Romeu Zema, governador de Minas Gerais, pelo Novo, manifestou interesse em participar das eleições de 2026, inclusive como vice-presidente, visando contribuir para a transformação do Brasil. Em meio a especulações sobre candidaturas presidenciais de direita, Zema destaca-se por sua abertura com posições políticas, mantendo diálogo tanto com apoiadores de Bolsonaro quanto com o governo federal. Como é que você vê o nome do Zema nessa disputa presidencial de 2026, Wilson Pedroso? Ele já vai estar no final do segundo mandato, então com impossibilidade de concorrer à reeleição pelo governo de Minas. Ou ele pega a mala e vai para casa, ou ele visa presidência, Senado. É um nome que vem sendo sempre cotado por governar um importante estado do país como é Minas Gerais. Como é que você vê Zema em 2026? Eu vejo com surpresa, Koba. E eu vejo com surpresa o bom senso de um político. Ele, Zema, percebeu o seu tamanho. Ele, hoje, é o terceiro colocado. A primeira opção para a presidência da República é o Tarcísio, a segunda é o Caiado e a terceira é ele, como governador de Minas. Até por conta da postura. O Tarcísio, eu acho que pelo tamanho de São Paulo, por tudo que ele tem feito aqui no Estado, o Caiado pela sua experiência, inclusive, de combate justamente ao PT, e uma forma mais firme de combater. O Zema é mais mineiro, vai mais no cafezinho com pão de queijo, mas ele se coloca, e aí que eu acho também um bom senso dele, fala assim, ó, pessoal, eu tô aqui e eu topo ser vice. Eu quero montar uma chapa de vitória. E eu, como governador, aceito não ser o candidato a presidente desse time e aceito ser o candidato a vice. Isso é importante, mostra não só o bom senso, o espírito público, pelo que ele imagina que é melhor para o país, que a direita, centro-direita, a direita extrema, isso não importa. Mas ele quer estar no time que vai combater a esquerda em 2026. Não importa em qual posição. Se falar para ele que ele tem que ser candidato a senador, ele vai falar, eu topo ser senador. Se ele falar assim, você é o candidato a presidente, estou pronto para ser. Mas se não der, eu topo ser vice no conjunto da ópera. Então, eu acho que está de parabéns o bom senso e o espírito de grupo que o governador Zema de Minas Gerais tem mostrado nessa sua fala. Recentemente, o Cristiano Vilela, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que quem vai escolher o candidato da direita em 2026 é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, se não puder concorrer, se permanecer inelegível, como nas palavras de Gilmar Mendes deve permanecer, seria ele a pessoa a escolher o candidato da direita. Você acha que tem chance do Bolsonaro escolher o Zema para ser esse candidato? Porque vamos nos lembrar que o Zema não é um bolsonarista autodeclarado. Aliás, na campanha presidencial, ele só manifestou o seu apoio ao Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de ter vencido as eleições em Minas Gerais no primeiro turno. Você acredita nessa aposta de Bolsonaro em Romeu Zema ou ele daria preferência a um dos seus... O próprio Caiado teve problemas públicos com o Bolsonaro presidente, né? Porque lembrar que o Caiado foi governador. O único ali que não teve problema, mas... Mas também não é declarado, né? Vira e mexe dizem não ser declarado, é o Tarcísio. Sim. Então, nesse quesito, eu acredito que está todo mundo no mesmo patamar. Acho que o Tarcísio sai na frente por ter feito parte do governo Bolsonaro e está no estado de São Paulo. Mas nenhum dos três... né? A Michelle, eu imagino, seja uma bolsonarista, porque se não for também é sacanagem, né? Cristiano Vilela. Olha, eu vejo que o nome de Zema, desses nomes que são ventilados, ele talvez seja um dos últimos da fila. Eu vejo que, pelo menos do ponto de vista de vontade, de interesse por parte do ex-presidente Bolsonaro. Agora, claro, evidentemente numa composição envolvendo Minas Gerais é um estado estratégico do ponto de vista eleitoral, então pode ser, é possível, tá no tabuleiro, tá no jogo. Agora, uma coisa só que me chama a atenção, e o Wilson vai poder referendar isso aqui eventualmente, nós temos aí uma meia dúzia de nomes que são colocados como possíveis candidatos. Ora, uma pessoa vem e já se coloca como vice. Eu acho que, geralmente, quem sai candidato a vice é para não registrar candidatura. Eu vejo que é mais provável que dos nomes que sejam escolhidos para compor uma chapa,
tanto na cabeça como vice, sejam aqueles nomes que estejam se colocando como candidato a presidente e que, eventualmente, numa composição, acabam ali dividindo funções um para cada lado. Quem já se coloca como vice, eu vejo que é mais provável que saia candidato a senador mesmo. Você acha que é tipo WO? Eu acho que sim, eu acho que E sim. você acha o que, Ana Beatriz? Eu acho que assim, eu gostaria de chegar num dia que os políticos estivessem preocupados com hoje e não com as próximas eleições. Porque tem tanta coisa para o governador fazer em Minas Gerais que ele não precisa dedicar o tempo e a fala dele sobre aquilo que ele está pensando que vai acontecer em 2026. Eu acho que ele poderia estar se dedicando um pouco mais ao hoje, ao estado que ele governa. Fora isso, eu não tenho como dizer que ele não foi, no mínimo, razoável, né, de se colocar no patamar que talvez a maioria das pessoas entenda que ele está hoje, que não é o de presidenciável da direita number one, mas, de todo modo, eu gostaria que ele estivesse mais preocupado com hoje do que com a próxima eleição. Agora, o Diego Tavares, essa história do Bolsonaro escolher o candidato da direita é uma manifestação do Valdemar, que não permitiu que o Bolsonaro escolhesse o candidato da direita a prefeito de São Paulo. E aí, o Bolsonaro não consegue escolher o candidato a prefeito de São Paulo, mas vai escolher o candidato a presidente? É isso? Revelando um bastidor de agora há pouco aqui, Kobe, enquanto você fazia essa pergunta para o Cris, você disse que o Bolsonaro escolheria o candidato a presidente em 26, eu e o Cinho, nós demos boas risadas silenciosas aqui. Porque está muito claro que o dono... Caguetou. Você deu risada, Cíntia. Você deu risada. Ó a briga. Porque todo mundo sabe que o... Eu ri de você, não da situação. O Valdemar... Você riu, mas discordou, é isso? Vai dizer que você discorda. Vai dizer aqui que você discorda. Mas é claro que o Valdemar vai deixar, sim, o Bolsonaro escolher o candidato a presidente, se for o candidato a presidente, opção do Valdemar. Porque está muito claro que o dono de um partido do porte como o PL jamais deixaria que alguém diferente de quem dá as cartas ali de fato, que escolhe as estratégias políticas, escolhesse um cargo tão importante quanto a presidência da República. Ora, tenho certeza que o Bolsonaro certamente será ouvido nesse processo, assim como outras figuras do PL, que o governador Tarcísio, acho que até lá vai estar no PL também, né? Vai ser ouvido também. Outras grandes lideranças do partido serão ouvidas. Mas essa escolha certamente vai partir do presidente do partido, que é quem vai escolher a estratégia, assim como ocorreu aqui em São Paulo. O que a gente diz é que o Valdemar Costa Neto ele adquiriu praticamente os direitos de uso da marca Bolsonaro. Então, a pessoa vai lá, faz um acordo com ele em Brasília e ganha ali uma chancela. Você é o Zé da Silva by Bolsonaro. Mas a gente sabe que quem dá as cartas mesmo hoje é o Valdemar Costa Neto. A respeito do governador Zema, concordo totalmente com o que disse aqui o Cris, mais uma vez. É uma estratégia que eu, particularmente, nunca tinha visto. Se lançar candidato a vice, ainda mais com esse discurso de, olha, eu tenho minha proximidade aqui com o bolsonarismo, mas eu também dialogo bem aqui com o governo federal, que é um governo de esquerda. Eu já vi essa estratégia num partido que hoje, infelizmente, está derretendo dia após dia. O debate público atual no Brasil, infelizmente, diante da polarização, pede posicionamento. E se o Zema quiser ser o candidato da direita, ou se até mesmo o vice da direita, ele vai precisar adotar um posicionamento claro, não ficar nessa de mureteiro nem lá nem cá. Wilson Pedroso, quero saber o seguinte, você tem comentado aqui nos nossos debates sobre o vice do Ricardo Nunes, né, que ficou a novela toda até ser anunciado o Coronel Melo Araújo, que o vice ele não emplaca tantos votos, não faz tanta diferença assim nos nossos comentários sobre a prefeitura. E para a presidência da República, aí isso muda ou você sustenta de que o vice não faz tanta diferença? O vice não faz diferença, Koba. O vice não vem nem o vice que ele não pode atrapalhar. Mas ele não perde nem assim, não perde nem vence eleição, não perde nem vence. Geraldo Alckmin foi determinante para a vitória do Lula nas eleições. O primeiro vice do Lula, que era de Minas Gerais, José Alencar, foi importante, mas numa estratégia de mudança de imagem, numa estratégia de aproximação de um grupo que eram os empresários, era a Fiesp, que o presidente Lula nunca teve. E era inclusive do PL. Então... Interessante, né? Na ocasião, o vice do Lula era do PL. Mas, será que tem chance do PL ter um vice do Lula? O Valdemar era da base do governo. Mas é uma construção. Então, o vice é uma construção. Mas vice não ganha eleição, porque na época das eleições, inclusive, o foco da imprensa é em cima do candidato a presidente. Os programas eleitorais é em cima do candidato a presidente. Muitas vezes a sociedade passa ao largo. O vice é importante numa
posição política, trazer o Geraldo Alckmin, que era de São Paulo, que dava ainda mais uma limpada naquela imagem de esquerda do Lula e trazia ele para uma coisa mais de centro, mais azul. E aqui em São Paulo, a composição foi feita justamente num âmbito de 12 partidos, onde o Bolsonaro é uma liderança importante e o Valdemar Costa Neto queria conduzir o PL para ter uma vice. E diferente do que falam, o Bolsonaro foi escutado. O Bolsonaro levou lá o Coronel Mello, apresentou, foi alguém elegante, não foi uma imposição, falou assim, eu gostaria, está aqui, o currículo dele é esse, e virou. E acho que, diferente de São Paulo, o Bolsonaro, nacionalmente, vai ter muito espaço na sua decisão. Muito espaço na sua decisão. Porque o Valdemar Costa Neto pode ser o presidente do PL, mas ele depende, para continuar grande, ele depende de uma grande bancada. E esse grande nome para fazer uma grande bancada não é o PL, não é o Valdemar Costa Neto, é o Bolsonaro. Então muda o jogo. Valdemar Costa Neto vai ficar muito refém do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então ele tem que tratar o Bolsonaro do tamanho que ele vai representar nas eleições que vão ser novamente polarizadas. Ô, Cristiano Velali, tem uma coisa que eu estava buscando aqui na história recente, desde a redemocratização, nós tivemos vários ex-governadores que se tornaram vice-presidentes, né? O próprio Geraldo Alckmin, governador 4 vezes, não é isso? 4 vezes do estado de São Paulo. Aí, antes um pouco, tivemos o Marco Maciel, que inclusive foi governador no Pernambuco, se eu não me engano, Itamar Franco, governador das Minas Gerais, e José Sarney, também lá atrás, também um governador. Ou seja, não é muito estranho que um governador seja um candidato a vice se a gente pegar esses números recentes aqui, esses candidatos recentes e que venceram eleições, inclusive. Exatamente, eu acho que é bastante viável, inclusive nesse contexto onde a gente tem tanto Zema, como Caiado, como Ratinho Júnior, como o próprio Tarcísio, embora o foco, né, que seja colocado seja a candidatura à reeleição, você vê que tem bons nomes de governo do Estado e, nesse sentido, eu vejo que o Estado de Minas Gerais, ele é estratégico nesse sentido. Você tem em Minas Gerais um Estado que acaba dividindo, né? De um lado você tem uma maior parte do eleitorado mais à direita, uma parte do eleitorado mais à esquerda, então é um Estado estratégico. Pode ser que eventualmente ele seja trazido para essa posição, mas eu vejo que de uma forma geral hoje, com o quadro que a gente tem, é mais provável que os nomes para compor essa chapa de presidente e vice-presidente sejam 2 nomes de pessoas que sejam candidatos, que estejam se colocando como pré-candidatos e que acabem fazendo uma composição ao final. E aí tem outros fatores também, viu, Koba, que hoje em dia acabam tendo até um relevo talvez um pouco maior do que há 10, 20, 30 anos atrás, que são aspectos de religiosidade, aspectos de gênero. Então, outros fatores hoje em dia acabam sendo mais importantes, talvez, do que aquele voto regional. Então, é possível que nesse momento também tenhamos outros elementos que venham a ser analisados aí por parte de quem vai escolher e por parte do eleitorado. Agora são 14 horas e 59 minutos. Fecha o nosso tema, Ana Beatriz. Oba, eu só queria fazer um comentário. Quando você começou a falar que estava pesquisando, eu achei que você ia falar isso e você falou outra coisa. A gente está comentando muito aqui que talvez o vice ele não tenha tanta importância assim, mas ele deveria ter. Porque justamente se você pegar a história recente do Brasil, muitas, se não me engano, 8 vezes que o vice-presidente assumiu a presidência aí por conta de impeachment, de falecimento, de renúncia. Então, embora à primeira vista seja alguém que não irá ocupar o cargo que está sendo objeto da eleição, o fato é que muitas vezes na história recente do nosso país, quem liderou o país por muito tempo foram esses vices. Por isso é muito importante que na hora de escolher aquele em quem você vai votar, não adianta escolher só o cabeça da chapa, tem que olhar todos que estão ao seu redor, porque eles podem ser os seus governantes em algum momento. Pois é, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, só esses últimos aí que eram vice. Foram eleitos como vice, mas se tornaram presidente.